Direito do mercado financeiro. Eu quero fazer uma série de vídeos sobre este assunto para compartilhar aqui com vocês, muito inspirada em alguns autores alemães que tanto contribuíram para este assunto. A gente sabe que essa área do direito ela ainda não está muito bem consolidada no Brasil, mas em outros países esse já é um tema antigo, como, por exemplo, na Alemanha. E por que que eu trouxe isso, né? O direito comparado, ele nos ajuda a compreender o que acontece aqui no nosso país. Então, eu creio que essa visão ampla, essa visão de outros países, principalmente um país tão desenvolvido como é a Alemanha, eu acho que isso facilita muito a nossa compreensão sobre o mercado financeiro e mercado de capitais. Então, vamos lá. O autor que eu trouxe hoje, um autor que eu estou estudando ele já tem um tempo, se chama Lars Klon, né? Um nome um pouco aí diferente, né? E claro, vai ser diferente, óbvio. E ele não fala especificamente do direito do mercado financeiro. Ele fala mais especificamente sobre o mercado de capitais. E ele traz assim algumas perguntas logo do início do seu livro, dos seus escritos, e essas perguntas são, né? Por que os mercados de capitais, eles precisam de ser regulados de forma específica? Ou seja, este autor, ele concorda, ele acha que é necessário que os mercados de capitais, que eles sejam de fato regulados. Eu também concordo com essa opinião dele. Depois ele vem com a pergunta: quais são os objetivos da regulação dos mercados de capitais? E aí ele fala, né? Objetivos da regulação do mercado de capitais e direito do mercado de capitais. Apesar de que ele, especificamente aí na sua teoria, ele não fala direito do mercado de capitais. Então eu não vou fazer esse conceito agora. Eu vou falar sobre esse conceito, direito do mercado financeiro e direito do mercado de capitais, com outro autor, quando também eu estudar ali melhor a posição dele. E, por fim, ele fala, né? Os mercados de capitais devem ser, portanto, regulados pelo Estado. Mas como? E aí ele vem ali discutindo. E aqui eu trouxe o livro dele, né? Na realidade, gente, é o seguinte. Bom, deixa eu apresentar o tamanho deste livro, todo em alemão, né? Bem complexo. Mas isso não é uma doutrina, vamos dizer assim. Isso aqui é um compilado, tá? De livros, na realidade, códigos e leis de mercado de capitais. Então, lei dos fundos de investimento, lei da Bolsa de Valores, lei dos valores mobiliários, código disso, diretrizes da Europa. E ele faz a introdução deste compilado, aí mais ou menos 20 a 40 páginas, uma letrinha bem minúscula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, do pouco que eles escrevem, já dá para a gente, né, ter algumas lições, fazer algumas reflexões, mas em geral eu gostei bastante aí de ler. Bom, e o que que ele fala, né? Bom, primeiro, ele não define, tá, o que é o direito do mercado de capitais, mas ele fala que na Alemanha, sim, já é admitido essa matéria muito europeizada, né? Vamos falar assim, muito da Europa, muito essa raiz europeia, por conta das diretrizes, tá? Das diretrizes europeias para os mercados de capitais, e isso tem ali as suas origens em 1960, alguns outros autores, ele inclusive cita isso, 1930, e ele fala também que se sente muito honrado por fazer essa introdução ao compilado, né? A gente vê aqui, né, Capital Marktrecht, né, Direito do Mercado de Capitais, e também realmente gostei, achei bem interessante. O que que ele trouxe para a gente? Ele fala que o mercado de capitais, ele é uma espécie, né, de mercado financeiro, isso está ok com o nosso posicionamento aí, o brasileiro, e que existem diversas diferenciações, né, diversas classificações, como, por exemplo, mercado primário e mercado secundário, diferença em relação aos títulos, por exemplo, mercado de derivativos, mercado de ações, e por aí vai. Os alemães, pelo que eu já estudei deles e também pelo que eu já vi e vivenciei lá, eles são bem metódicos, então eu acho que isso facilita muito a compreensão desse assunto tão complexo que é o mercado de capitais. Bom, essa apresentação que eu fiz, eu copiei ela do Excel, tá? Porque isso me ajudou muito a organizar ali as ideias. Mas aqui tá em alemão, né? Que os estudantes alemão pausam, dão um print, copiam no caderno. Mas para nós aqui, para a gente que fala português, é,
O mercado de capitais, ele dentro do seu livro, né, dentro dos seus escritos, esse autor, ele fez esses três pontos, né? Ele pontuou atributos de bons mercados de capitais, legal, instrumentos de regulação dos mercados de capitais e objetivos da regulação do mercado de capitais. Bom, vamos lá por partes. Os três atributos de bons mercados que ele fala são eficiência, que nós já conhecemos, liquidez e estabilidade. Bom, vamos lá começar pela eficiência. Normalmente, a gente fala de eficiência na doutrina comum, tá, dos mercados, quando aquele título, ele consegue refletir as informações do mercado. E esse professor, ele fala, olha, isso é impossível, o que existe é uma eficiência relativa. E dentro desse conceito de eficiência, existem quatro outras eficiências, que é a eficiência informacional, a eficiência alocativa, a eficiência operacional, que está ligada aos custos de transação, e a eficiência institucional, que está ligada ao grau de confiança, né, dos investidores, de nós investidores, nas instituições, para que a gente possa ali utilizar o mercado de capitais para os nossos fins, como, por exemplo, formar poupança, entre outros. No que diz respeito à liquidez, ele fala o quanto é importante os instrumentos serem líquidos, né? Por exemplo, imagina, você comprou uma ação hoje, comprou aí Petrobras, amanhã você quer vender, não tem jeito. Enfim, ele comenta, né, da importância de ter essa liquidez, né, para que os traders e outros negociadores aí consigam ali, de fato, fazer as suas operações. E, por fim, ele fala da estabilidade, que, querendo ou não, está um pouco ligada à eficiência também. Mas ele fala, né, da estabilidade, dessa questão de que as mudanças de preço, elas precisam variar de acordo com o fundamento. Ele critica, inclusive, essa volatilidade excessiva. Trazendo aqui para o nosso mercado, né, para o mercado de capitais brasileiro, o que eu acho? O mercado de capitais brasileiro ele não é o mercado mais maduro do mundo. Por quê? O presidente fala uma coisa, a bolsa sobe, a bolsa desce. Um ministro da economia, pode ser ou não, né, da economia sai, bolsa cai ou sobe demais. Então, essa volatilidade, ela interfere na estabilidade, e isso é ruim para o mercado de capitais como um todo. Achei legal, achei que ele inovou aí na questão da eficiência, tá? Nem todos os autores falam de eficiência informacional, locativa, operacional e institucional, não que eu saiba, tá, gente? Se alguém souber aqui, por favor, escreva o autor, que aí eu vou ler, nós fazemos aí um segundo, terceiro vídeo, tá? E sobre os instrumentos de regulação do mercado de capitais, ele fala que existe o dever de informação, disclosure, nós já conhecemos ele, a proibição de práticas de mercado, nós também conhecemos, e também ele fala das regras dos intermediários. Mas aqui, trazendo para o nosso mercado, eu não vou falar só das regras dos intermediários, eu vou falar de todos os participantes do mercado de valores. Bom, dentro dessas regras, ele também classifica. Ele fala regras de deveres de conduta desse pessoal, regras de organização. Por exemplo, deve ser uma sociedade simples, deve ser uma sociedade anônima, de capital aberto, disso, daquilo. Regras de deveres de informação, assim como o próprio dever de informação, que eu acho que ele repetiu um pouco, e as regras dos deveres de documentação. Porque uma coisa é você ter que informar, outra coisa é você ter que documentar. Bom, nós sabemos que o mercado de capitais, entre aspas, né? Mercado de valores imobiliários, tudo tem que ser documentado. Relatório de sustentabilidade, relatório de prevenção à lavagem, relatório disso, relatório daquilo, política de compliance, formulário de referência, vírgula, etc, 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 vários deveres aí documentais para os participantes. E o quarto, achei muito interessante isso. Ele fala da aplicação da lei como instrumento de regulação do mercado de capitais. Ou seja, né, os alemães, eles são bem, assim, como que eu falo? São grandes cumpridores das leis, eles gostam disso, gostam dessa organização, e eu pude observar isso também no livro dele. E por fim, ele fala dos objetivos da regulação do mercado de capitais, que se confunde, tá, com o objetivo do direito do mercado de capitais. E aí ele fala de uma proteção institucional, que é a proteção do mercado, e a proteção do investidor. E eu achei essa divisão, assim, incrível, eu gostei bastante, inclusive tenho adotado ela. Bom, aqui eu acabei já comentando, né, de maneira bem rápida, mas o que eu quero também falar com vocês, pessoal, é que eu considero o estudo do direito do mercado financeiro e do mercado de capitais muito importante. Pretendo fazer aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegando aí mais pesado com doutrina alemã e também doutrina dos Estados Unidos. Se vocês souberem de alguns livros não muito conhecidos, por favor, escrevam, façam seus comentários. E, por fim, desejo bons estudos e bons negócios para você que é investidor também. Obrigada.